Signo de Áries, previsão semanal, leitura para a semana de 5 a 11 de maio. Vamos ver quais são as energias disponíveis e orientações através do tarô e dos oráculos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site e o meu contato para você conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho e agendar o seu atendimento, seja de tarô, mesa radiônica, mapa do autoconhecimento. Então aproveita que você está iniciando esse novo ano pessoal, né? Você acabou de fazer aniversário, se dê de presente uma limpeza, uma ativação energética na mesa radiônica ou o mapa do autoconhecimento, caso você queira entender um pouquinho melhor seu propósito de vida, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta. Vale a pena que você faça isso, especialmente agora que você está nessa virada, iniciando um novo ciclo de vida, ok? Vamos lá então, signo de Áries, vamos começar com uma runa para a sua semana. E temos aqui a runa Ansus. Ansus fala de intuição divina e inspiração. Uma semana inspirada, uma semana em que talvez você esteja um pouco mais intuitivo, não é instintivo, mas é intuitivo, é algo de uma outra esfera, de uma outra natureza, talvez mais introspectivos e conseguindo acessar um pouco mais um campo da espiritualidade, um campo mais meditativo e contemplativo. Então é importante que nessa semana você se conecte com esse tipo de atividade, de inspiração, de meditação, de contemplação, e que possibilite ou facilite esse seu, não necessariamente contato com a intuição, porque você naturalmente já conecta com a intuição, mas seguir a intuição, porque muitas vezes a gente ouve a intuição, mas a gente reluta, ouve a intuição, mas acha que é paranoia, ouve a intuição, mas não faz nada com isso, né? Então aqui está falando justamente disso, desse momento ou desse movimento um pouco mais, né, para dentro, um pouco mais de buscar inspiração, e inspiração me remete a coisa de você inspirar, realmente, né? Você deixar o ar entrar pelos seus pulmões. Então, às vezes, a gente até esquece um pouco de respirar. Sabe, você está concentrado lá no seu computador, concentrado nas suas atividades, mas a respiração fica curta. Então, aqui está falando também de você se inspirar, você respirar melhor e talvez para isso, né, fazer alguma atividade física, dar uma volta ao ar livre. Se você está tentando resolver um problema, não vai ser a ferro e fogo, mas talvez você precise circular um pouco, ver coisas diferentes e se inspirar em outras coisas, em outros mercados de atuação, em outras pessoas para encontrar uma resposta para o seu problema ou para alguma questão que você tenha ao longo da semana, tá certo? E aí, se você assistiu a leitura mensal, que eu vou deixar aqui, você vai lembrar que a primeira semana do mês de maio é marcada pela energia do Cavaleiro de Espadas. E aí, Cavaleiro de Espadas fala que talvez você esteja um pouco hiperativo e talvez por isso você precise, né, calma, vamos equilibrar um pouco essa espiritualidade com essa atividade. Mas também fala de uma semana de decisão, né? Como se você estivesse definindo algumas coisas. Ou resolvendo pendências ainda da semana anterior e agora você está, né, com a corda toda, a todo vapor. O regente de vocês, que é Marte, está domiciliado no signo de Áries, então isso dá uma força melhor de atuação para vocês, porque até então o Marte estava no signo de Peixes. Então imagina aquele guerreiro, né, de elemento fogo na água, querendo nadar com a espada, não estava rolando. Agora é como se esse guerreiro, Marte, vocês saíram, né, saiu da água e agora sim, agora eu estou com gás total, com força total, eu consigo me dedicar com mais afinco às minhas batalhas, eu estou mais focado, eu estou mais direcionado aos meus objetivos, agora eu sei o que eu tenho que fazer e eu estou indo fazer. Né? Então tem essa energia também. Então sempre procurando equilibrar, claro, o lado mais ativo com o lado um pouco da espiritualidade e da intuição para não sair atropelando todo mundo e também não fazer as coisas só por fazer. Sabe, às vezes a gente vai, faz com pressa
mas depois fala assim, nossa, mas eu não precisava ter feito isso, eu poderia ter feito menos coisa e sido mais assertivo, sido mais eficiente, tá? Então é para pensar isso também. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, só que e acaba pecando pelo excesso, tá? Então é uma semana para você não perder o foco, mas na hora que você está focado, você enxerga que é aquilo que tem que ser feito e não aquele monte de outras coisas que às vezes fica passando pela sua visão periférica e de vez em quando acaba distraindo, tá? Então ter esse discernimento. Mas também é uma semana que promete agitação e promete muitas coisas a serem feitas e talvez por isso você tenha que priorizar. Não vai dar para fazer tudo, mas eu vou ter que fazer uma coisa de cada vez, eu vou ter que ir fazendo por partes, por etapas, tá? De forma estratégica, porque se você começar a fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar, né? É contraproducente, é isso que me vem. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é contraproducente. Talvez se você priorizar, você fazendo uma coisa aqui, talvez chegar lá na quarta, quinta-feira, você não precisa fazer aquilo outro que você achava que precisaria fazer, tá? Porque aquilo que você fez logo no começo da semana que era prioritário, já naturalmente desencadeou um resultado e respondeu a questão, tá? E também não se apressar demais, não se apressar na hora de dirigir o carro em alta velocidade, não se apressar em dar respostas aos e-mails, não se apressar em dar resultado, sabe? Não se apresse, ok? Uma coisa é você ir com velocidade, com intensidade, outra coisa é você ir com pressa. Vamos lá, o que mais? 3 mensagens para os arianos. A gente tem 7 de copas com o rei de espadas, exatamente isso, né? Não se disperse, não dispersar a sua atenção, nem as suas emoções, nem os seus sentimentos. Aqui pode ser trabalho, pode ser relacionamento, você olhando várias opções, várias oportunidades, várias coisas que podem ser, só que aí o rei de espadas fala assim, segura, mantenha o foco, né? Seja estratégico, seja mais racional também, né? E tem uma coisa de frieza, não se deixe encantar demais, sabe aquele canto da sereia? Toma cuidado, porque aqui tem pílula que é dourada demais, então tudo que é bom demais, o santo desconfia, tá? Então é basicamente isso. Não que alguém vai te enganar deliberadamente, mas pode ser, ou pode ser que você entre numa energia de auto-engano, de auto-ilusão, né? E fica fascinado com alguma coisa, fascinado com aquela promoção, fascinado com a oportunidade, fascinado com não sei o que lá, e aí, né, você pode acabar nesse pântano aqui, né, que tem muitas opções, mas será que é verídico? Será que é verdadeiro? Né? Então, cuidado com fake news e com fake emotions também, tá? E o rei de espadas é manter a frieza, manter a clareza, manter a racionalidade. Aqui, menos é mais. Às vezes pode ter tipo assim, uma promoção. Compre 10 e pague 20. Não, compre 10 e pague 5, né? Compre 10 e pague 5. Aí você compra 10, o que você vai fazer com 10 coisas igual? Né? Não faz o menor sentido. Então, aqui é menos é mais, tá bom? São exemplos, tá, gente? Para a gente ser bem didática aqui na leitura. Segunda mensagem para os arianos vem com 2 de ouros e 8 de paus. É uma semana, Áries, que, como eu falei, tem muita coisa acontecendo, muitas atividades, você talvez tendo que se virar nos 30, fazendo um certo malabarismo, mas eu vejo que é algo para o bem, né? Como se estivesse me desdobrando em 2 atividades, em 2 coisas aqui, mas também os ganhos vão ser dobrados, né? Então os resultados, a colheita vai ser em dobro. E o 8 de paus também me traz essa energia de rapidez, de agilidade. Então você está um pouco
Sim, você está super ativo, fazendo mil coisas, você tem essa capacidade, só cuidado com a, a impaciência e a imprudência para nessa tentativa de ir rápido demais, não deixar cair as bolinhas ou não tropeçar pelo caminho, tá? Porque aqui tem um equilíbrio muito tênue, como se estivesse na corda bamba. Então, cuidado tanto em relação a finanças, quanto em relação a abraçar muitas tarefas, muitas atividades, muitas demandas. Apareceu muito cliente, muita encomenda, e você fala assim, não, beleza, eu dou conta de tudo, tá? Que você dá conta, você dá, só que dentro desse prazo especificamente, tá? Então, fica de olho nisso para depois você não se prejudicar eventualmente caso a coisa não seja tão do jeito que você quis, que você imaginou, porque o 8 de paus, ele traz contratempos, ele traz velocidade e coisas inesperadas. Então, do nada, pode aparecer muita demanda, pode aparecer muitas tarefas para serem feitas, mas pode ser que muitas coisas, né, soterrou todo o seu planejamento e aí você não consegue dar conta de entregar tudo aquilo que você tinha prometido inicialmente. Lembra que a gente começou falando equilíbrio entre aquilo que eu quero fazer e também entre a parte de contemplação, de intuição. Se você sentir no seu coração, falar assim, putz, eu queria muito fazer, mas eu tô sentindo que eu não vou dar conta, né? Fala não, saiba dizer não. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu quero abraçar tudo, mas às vezes a gente tem que dar um corte, colocar um certo limite e negociar. Né? Negociar não dá para ser semana que vem. Ah, eu não vou conseguir essa semana, mas pode ser para daqui a, sei lá, tanto tempo. Ou eu não consigo fazer todo o relatório, mas eu consigo entregar parcial agora para te ajudar e depois eu entrego a segunda parte. Então, tem uma coisa aqui também de negociação, tá? Negociação de prazos, negociação de termos de contrato, negociação de entregas, que é importante ser feito, tá bom? E valete de copas nessa semana com valete de copas com 10 de copas. E aqui a gente está vendo relacionamento afetivo, tá? Pode ser em relação à família? Até pode, mas eu vejo mais relacionado aos solteiros. Então, você começando um pequeno encontro, uma pequena conversa, alguma coisa que é bem inicial, sabe? Não é ainda nem um date, é só vamos se encontrar, vamos começar a conhecer, não sei o quê, de uma forma bem despretensiosa e tem até uma insegurança, seja da sua parte ou da parte da outra pessoa, ou de ambos, né? Mas eu vejo que isso tem uma tendência a se fortalecer e a ser duradouro. Por quê? Porque tem confiança. Como se num primeiro momento você estivesse meio com o pé atrás, meio desconfiado ou assim meio desconfortável, só que logo em seguida você fala assim, ah não, beleza, essa pessoa até que a gente combina, a gente tem afinidade, então tem esse entendimento, tem uma possibilidade aqui de um casal sim dar muito certo em relação a quem está buscando um novo relacionamento, tá bom? E aqui, para outras pessoas, ainda falando de relacionamento, mas se a gente estiver falando de casal, aqui eu vejo uma reconciliação. De repente você estava meio de bode ou meio brigada com seu marido, com sua esposa, ou a relação estava um pouco abalada e eu vejo que agora a coisa se fortalece. É como se tivesse passado por uma fase meio difícil, que ficou meio esquisito, vocês ficaram meio sem se falar, talvez. Ou um ficou um pouquinho chateado com o outro, mas dessa semana tem essa paz, essa reconciliação do casal, tá bom? Que ótimo, né? Que bom. E mensagem do oráculo da lua para arianos, oráculo da lua para arianos. Mensagem para os arianos, atravesse seus medos. Arianos geralmente são muito destemidos, são super corajosos, né? Eles vão e nem vê, né? nem dá tempo. Ares geralmente é tão... Eu não vou falar impaciente, tá? Eu vou falar tão velozes que eles vão na frente e eles enfrentam que não dá nem tempo
de sentir que estava com medo. Sabe? É mais ou menos isso. E aqui eu vejo com essa carta de lua nova em escorpião que fala: atravesse seus medos. Atravesse não é atravessar, tipo, como se fosse o caminho e você tem que atravessar um caminho que te amedronta. Atravesse seus medos é como se fosse atravessar os medos na ponta da espada. Você vai e perfura os seus medos, assim como o escorpião perfura a presa ou perfura o inimigo, digamos assim, claro, num sentido figurado, né? Atravesse seus medos no sentido de ultrapasse os seus medos, tá? Não deixe que nada, que ninguém, que nenhum fantasma interior, que nenhum monstro interior te impeça de percorrer o caminho, te impeça de fazer qualquer coisa que você esteja com vontade de fazer, né? Ou que você esteja determinado. Aqui, Áries, nada te para essa semana, tá certo? Mas justamente por isso, só reforçando, siga a sua intuição, mas também respeite essa conexão com a espiritualidade, tá bom? Frase final para os arianos. Nossa, caíram muitas. Frase final para os arianos. Virou aqui no deck, ó. Virou aqui no deck as de espadas. As de espadas, a gente está falando tanto de perfurar, de falar, de fazer acontecer, né? A espada é a execução. Execução no sentido de executar, né? De fazer algo. E também de palavra, daquilo que eu falo, daquilo que eu expresso, né? Porque quando eu expresso, quando eu falo, eu começo a manifestar. Porque a palavra, ela vai ser expressa e ela vai ressoar, né? E é um dos primeiros passos para isso reverberar no universo e ganhar energia, ganhar força de ação, tá? Então, aqui a sua mensagem é: eu estou pronto para o sucesso. Eu estou pronto para o sucesso. Nada ou ninguém pode te impedir, tá bom? Ótimo, linda mensagem para os arianos. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar sua mesa radiônica de limpeza e ativação energética, ou então mapa do autoconhecimento para você entender um pouquinho mais sobre suas lições kármicas, caminho de vida, caminho de realização profissional para o sucesso, né? Tudo isso a gente fala no mapa do autoconhecimento, ok? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.